Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma edição do nosso programa já tradicional aqui na TV, na ESA, a TV da UAB. É o 30 Minutos, programa de entrevista. A proposta do programa é ser um conjunto, é um bate-papo, na verdade. Sempre trazendo um entrevistado que seja do interesse da comunidade jurídica, mas eu já avisei que eu vou trazer também pessoas que sejam de fora do direito. E estamos aqui hoje, então, para a gente trocar algumas ideias com um baita profissional do direito. Tenho certeza que vai acrescentar muito a todos vocês que estão aí nos assistindo. Agradeço a sua atenção, o seu carinho. E sem mais delongas, como se diria antigamente, né? A gente vai já introduzir aqui o nosso... Além de ser um grande advogado, um querido amigo, Dr. Miguel Machado, mestre em Direitos Difusos, professor, palestrante. E o Dr. Miguel vai conversar com a gente aí algumas coisas. Mas, Miguel, antes, obrigado por você ter vindo. Imagina, meu amigo, um prazer estar aqui obrigado contigo. por você ter vindo. Vou te fazer uma pergunta totalmente fora do esquema, aquela coisa formal do direito. Quando você era criança, qual que era a tua brincadeira preferida? Cara, você gostava mesmo? Adorava empinar pipa. Era o que você gostava de fazer? E jogar bolinha de gude. Na rua, viu? E qual que é a imagem que você tem assim da infância que você mais te marcou? Você fala, puxa, que negócio ali, uma coisa que me marcou, assim, de empinar pipa, de jogar bola. Tem alguma imagem específica ou não? Cara, tem. Me lembro até hoje, quando meu sonho era ter uma chuteira, né, de futebol profissional. Eu jogava na zaga, era zagueiro. Não era bom jogador não, viu, Mioto? Era perna de pau, até hoje sou. Mas jogava bola, né? Sonhava, né? Que podia ser um bom jogador e ficava lá atrás porque assim não atrapalhava ninguém, né? E me lembro até hoje, um dia que eu cheguei em casa da escola, 7, 8 anos de idade, aquela coisa toda, me arrumando para ir pra rua, para jogar bolinha de gude, aquela coisa toda. Meu pai chegou com uma chuteira do Sócrates, né? Assinada pelo Sócrates, não assinada, né, mas pessoalmente. Era uma série. É. Cara, aquilo ali me marcou até hoje, lembro desse dia, né? Pô, olha que legal. É. Seu pai comprou o presente certo, não é? Mas, pessoal, é o seguinte, o Miguel trabalha na área de entretenimento, não é isso, Miguel? Verdade. Tá. Fala pra gente um pouquinho como é atuar nessa área, como advogado. O que é um advogado de entretenimento, vamos dizer assim? Olha... Fala um pouco pra gente desse mercado e dessa atuação. É assim, Mioto. Quando a gente fala em área de entretenimento, obviamente, mesmo para o profissional, para o estudante de direito, e até para o leigo, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela questão da festa, do glamour, da fantasia, né? A questão do fashion, a questão de estar sempre no meio de atores, de atrizes, de cantores, né? É meia verdade, tá? Tem isso sim, né? Mas atuar na área de entretenimento, né, como advogado, requer todo um conjunto de conhecimentos jurídicos e de sobriedade que qualquer outra área envolve. Contratos, legislação, né, se for para a área de audiovisual, legislação de audiovisual, questão da Lei Rouanet, obviamente, registro, marcas e patentes, registrar o teaser, o roteiro, um curta-metragem, um longa-metragem. Vai fazer uma exposição, um artista vai fazer uma exposição de fotografias em Miami. Contrato bicolunado, inglês, português. Então, tem todo um conhecimento jurídico, técnico, né, que qualquer outra área demanda, né? A diferença, óbvio, o contencioso ele acaba sendo um pouco menor, né? Então, a frequência nos tribunais ela acaba sendo um pouco menor e você precisa conhecer a liturgia, né, a rotina da área que você atua, né? Então, por exemplo, né, se você vai advogar para um cantor, né, ou um músico, se você não tiver um mínimo de conhecimento na área musical, de como nasce uma produção artística, de como nasce uma música, fica muito difícil. Você vai atuar, são todos os meus clientes, né? Meus clientes são fotógrafos, diretores de cinema, diretores de arte, cantores, modelos homens, modelos mulheres, né? Modelo de fashion, modelo comercial, agências de modelos, né? Produtoras. Eu trabalho com esse nicho, com esses clientes, escritores, né? Então, assim, você precisa conhecer, né, o cargo. Então, o cara vai tirar uma fotografia. Da onde vem a inspiração? Eu preciso registrar, né? Mas você precisa ter esse mínimo de contato e afinidade e empatia
com a área de atuação, né? Para facilitar. E né? como é que está o nosso mercado? Eu vou te fazer uma pergunta assim em duas. Vai. Como é que está primeiro? Como é que é o nosso mercado, Brasil, o nosso mercado de entretenimento e como é que está o mercado para o advogado? Então, uma bifurcação aí. Como é que está o nosso mercado de entretenimento? Eu percebo assim como leigo, né? Mas eu observando que parece que está bastante ativo. E como está o mercado de advocacia ou de assessoria jurídica dentro do entretenimento? Olha, é promissor, tem mercado sim, né, se a pessoa se especializar principalmente, né, o advogado, né, e entrar e atuar nessa área. Algumas premissas, né, precisam ser colocadas. Né? Então, assim, antes de responder efetivamente a sua pergunta, tá, Minhoto? O cara que vai atuar nessa área, desculpa, né? Claro que existe toda a sobriedade e o formalismo na nossa profissão, você não pode esquecer disso, mas existe uma abordagem um pouco diferente do que você faria, por exemplo, com um diretor de uma multinacional, de um CEO de uma grande empresa. Mais informal? Ele acaba sendo mais informal. Então você precisa ter essa visão de informalidade sem perder a sobriedade. Então você não vai falar gíria com o seu cliente, não se trata disso. Você vai manter o mesmo linguajar técnico, jurídico, gramatical, riqueza de vocabulário, como qualquer outra área. Né? Mas você tem que ter essa informalidade para poder entender o seu cliente. Veja, ele é um artista, ele tem uma alma de artista, ele não tem aquela preocupação, não sei, como na história do Tim Maia, né? No livro do Tim Maia, que ele foi processado, salvo engano, 13 ou 14 vezes, e foi tudo a revelia, né? Ele fez o sossego. Né? Ele fez o sossego, né? E, salvo engano, foi a revelia, porque ele fala assim, eu não tenho que me defender, provar que a música é minha se eu sei que a música é minha. Ele não contratava advogado, e a gente sabe do formalismo processual, das regras de processo civil, foi a revelia, né? O que foi dito no inicial foi tido como verdade, né? Como verdadeiro. Mas, enfim, então é um mercado promissor, sim, mas há algum tempo atrás ele era muito fechado. Porque, de novo, quando a gente fala em entretenimento, o que a gente pensa? A gente pensa sempre, né, nas grandes bandas musicais, nos atores globais, né, de televisão, né, e este mercado, sim, ele era fechado. Lembra, rede social, YouTube, blogger, agora é youtuber, né, blogueiro, influencer, né, influencer digital influencer, streaming, Spotify. Tudo isso abriu um mercado que antes não existia. E está muito informal e está muito carente de assessoria jurídica. Eu tenho atuado com certa tranquilidade nessa área, verdadeiramente, porque tem muito cliente precisando de advogado. Pessoal, então fica a dica, você que está me assistindo aí, ó, jovem advogado, está saindo da faculdade ou está mesmo já formado, sem rumo, pensando, puxa, o que eu vou fazer? Tem as áreas tradicionais que continuam tendo a sua validade, óbvio que sim, mas pensa também nessas áreas alternativas. De repente você pode ir para a área do entretenimento, por que não? Olha o que o doutor Miguel falou, está carente de bons profissionais e uma boa assessoria jurídica. É isso. Mas prossiga, Miguel. E é verdade, e é isso mesmo. Então, imagina, por exemplo, um youtuber. Ele começa lá naquele amadorismo. Pensa, o cara ele começa a produzir um vídeo, um filme, e ele vai se profissionalizar. Ele vai contratar uma empresa para editar os filmes dele, aquela coisa toda. A última ponta é um advogado, quer dizer, ninguém pensa nisso. Por que não entrar no começo esse advogado dessa assessoria jurídica? Ou por job, ou por partido mensal, claro, seguindo sempre a tabela da OAB para não aviltar a nossa profissão e os nossos honorários, mas por que não mostrar para este youtuber que o advogado ele é essencial? Terão contratos, contratos de publicidade, contratos com outras pessoas, direito de cessão de uso de imagem, quer dizer, toda essa assessoria para um youtuber ou para um influencer, digital influencer, são essenciais, desde o nascimento, desde o começo. Então, quando a pessoa fala na área de entretenimento, vai lá, pensa naquele filme, naquela mega produção que vai para o Oscar, ou pensa naquela grande banda de rock ou pop nacional, desses que estão aí explodindo, ou mesmo no mercado sertanejo, que movimenta milhões. A gente pensa nisso. Entretenimento não é só isso. É também isso. É um leque grande, né? É enorme, enorme.
Mas é assim, a gente não pode nunca perder de vista a questão da afinidade. Eu tenho percebido ao longo desses 20 anos de advocacia que fez toda a diferença a história, o histórico. Né? Então, eu sempre brinco. Né? Eu entrar na advocacia, depois que eu entrei na faculdade de Direito, a advocacia me escolheu. Né? E eu sou advogado realizado, não trocaria isso por nada. Não, Mas... Como eu costumo brincar, né, Miguel? A advocacia, quem está assistindo a gente aí, eu sempre falo isso, cara. A advocacia é cachaça, né? Você começa com esse negócio aqui, você não sai mais. Não sai mais. Cuidado, hein? Você vai ficar apaixonado por essa profissão. E é verdade, vai Ainda mesmo. bem, né? Mas ainda bem, eu sou muito feliz na advocacia e é muito bom trazer aqui mais um aspecto, pessoal, que eu vou até sair um pouco fora simplesmente da parte jurídica. Como é bom a gente estar em contato, em geral, pode ser médico, arquiteto, engenheiro, com o profissional que está feliz com aquilo que ele faz. Né? Como é o exemplo aqui do professor, do Dr. Miguel Machado. Então é isso, quer dizer, vai enfrentar os desafios com muito mais leveza, com muito mais prazer. Muito legal. Mas, Miguel, você sente que as pessoas para as quais você presta assessoria, você acha que houve uma mudança, por exemplo, assim, o artista, ou o escritor, ou o artista plástico, ou o modelo, ele está aceitando melhor a orientação do advogado? Ele está entendendo que aquilo é importante para a carreira dele? Ou ainda tem uma resistência? Mas para que eu vou fazer isso? Qual que é a necessidade? Como é o relacionamento do advogado para quem ele está dando assessoria? Existe o reconhecimento dessa importância da assessoria jurídica ou não? Existe sim, Milton. Eu costumo dizer que o artista de hoje, tá? Eu vou generalizar o artista, tá? Só para facilitar, né, a nomenclatura de tudo que engloba. Então, quando eu falo artista, sim, são atrizes, atores, cantores, cantoras, os modelos, homens, mulheres, modelo mirim, agência de modelo, tudo isso que envolve. Hoje eles são verdadeiros empreendedores. Tá? Eu sou músico, né? Eu toco piano, você sabe, tive banda de rock, aquela coisa toda. A visão que, não vamos falar de idade aqui, né? A gente se conhece desde a época de faculdade, né, Minhoto? Né? Mas se a gente falar, a gente vai entregar, né? Nossos cabelos brancos. O Miguel é garoto ainda, eu sou do time do tiozão, entendeu? Mas enfim, lá atrás, na década então de 90, né? Tenho 42 anos, eu falo minha idade mesmo, não tem problema. Então, dos meus 42 anos de idade, imagina 30 anos atrás, na minha época de músico. A gente tinha uma visão romanceada desta área. Né? Então, eu tocava piano, tocava violão, tinha banda de rock, cantava, aquela coisa toda. Claro, a gente queria fazer sucesso, mas era o sucesso pelo sucesso em si, era uma forma de reconhecimento. Né? Se viesse dinheiro, claro, melhor. Né? Mas era aquela música... Não se pensava nisso. Não, a música era música idealista, ideológica, de ruptura, né? Hoje se fala muito em disruptivo, né? Questão da tecnologia, dessas revoluções digitais, mas enfim. O artista de hoje, e eu falo isso por me considerar um artista frustrado. Fiz aula de teatro, que você sabe, né? Então sou um artista frustrado, né? Graças ao bom Deus, na advocacia está dando muito certo há 20 anos. Mas este cara não é o mesmo que eu fui ou que eu encontrava lá atrás. Eles são verdadeiros empreendedores. Então, um músico profissional, né, ou mesmo um modelo homem que vai ganhar um mercado internacional, ele vai para Milão, né, ele é empreendedor, né, ele pensa no pocket money, ele pensa em como ele vai se estabelecer lá, ele não vai mais como um mochilão. Ele quer uma assessoria jurídica porque ele quer se precaver no contrato, ele quer ter um contrato com a agência mãe, isso homens ou mulheres, né? Usei o exemplo do modelo homem para mostrar que modelo também, né, existe um modelo masculino. Então não pensa em questão modelo mulher. Então ele pensa no contrato com a agência mãe, o contrato com a agência que vai receber, né, tudo é com cláusulas de conforto. Né? Este artista, ele se profissionalizou. Então ele tem recebido melhor o advogado, mas, claro, alguém que conheça o mercado dele, porque ele não vai ter tempo para explicar, por exemplo, como funciona isso que eu acabei de dizer. Né? O que é o mercado fashion, o que é o mercado comercial, ele não tem tempo, ou mesmo o músico. Né? Quando ele te contrata, ele parte da premissa que você conhece toda a cadeia produtiva que envolve a produção dele, até gravar, ou ele vai para, sei lá, Liverpool, ou vai fazer... Ele parte dessa premissa, por isso que envolve o conhecimento técnico. Mas eles são verdadeiros empreendedores. Não tem mais aquela visão romanceada de 20,
ou 30 anos Aliás, atrás, no meu caso. pegando isso aí como gancho, né? Sabe que eu vou confessar que eu estava outro dia me debruçando, analisando um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais técnica, por exemplo, o mercado que nós temos aqui no Brasil da chamada música sertaneja, que na verdade é um pop romântico e tal, né? Mas que mercado colossal, né, Miguel? Que coisa, que profissionalismo. Você vê um nível de produção de shows, a de material, infraestrutura, né? De banda, dançarinos, iluminação. Tem todo um cuidado. Por exemplo, até vou citar assim como exemplo, só para ilustrar, a Marília Mendonça, ano passado, lançou um disco em que cada uma das músicas, chamado Todos os Cantos, em cada uma das músicas foi gravada num show numa capital do Brasil. Então você percebe que tem uma estrutura muito grande. Como você mesmo está dizendo, já dá para a gente dizer que são verdadeiras, né, são assim, é a parte visível de uma grande empresa de entretenimento, não é isso? É exatamente isso. Quer dizer, a ideia é mais ou menos aquele do americano, quer dizer, assista o show, compra a caneca, compra o DVD, compra a camiseta, compra o livro. Matou. E muito legal que você falou, claro, você conhece bastante também, o mercado lá fora de entretenimento ele é muito mais disparado, muito mais profissional do que o mercado brasileiro. Né? Por conta disso que você falou, existe toda uma indústria, uma empresa, né? A pessoa é uma empresa, um cantor é uma empresa, por conta desse aparato. Né? E como qualquer grande empresa que se solidifica no mercado, ela precisa de uma boa assessoria jurídica. Né? Então, eu tenho visto esse movimento de profissionalização no mercado brasileiro, nesta área do entretenimento, e uma carência enorme de profissionais preparados. Né? Não pode ser aventureiro. Quero atuar. Cara, vai estudar, não vai dá se preparar. Para saber, pessoal, quem está com dupla aí, sertaneja, não pode ser aquela coisa, não, o meu tio Quinquim vai cuidar pra gente. Cuidado, isso aí. Então, o professor Miguel lembrando aqui que precisa ser alguém dedicado a essa área e se você gosta disso, você se aprofundar nisso. Isso aí. Miguel, vou te fazer uma pergunta um pouco mais genérica, um pouco mais aberta. Como é que você está vendo, falamos muito da parte de entretenimento, a tua especialização, como é que você está vendo a advocacia? Estamos em 2020, como é que você vê isso? Como é que a advocacia está inserida dentro da sociedade? Como é que você está vendo como um todo? O advogado, a formação, você também é professor, o ensino jurídico, nós estamos bem com esse ensino jurídico, saem pessoas preparadas para enfrentar um mercado. Como é que você está vendo aí? Faz uma análise para a gente disso, desse preparo de quem está saindo do direito e como é que está especificamente a advocacia. Vamos lá. A sua visão. Bom, minha visão como professor, tá? De quem você sabe, lecionou aí há 15, 16 anos, lecionando, além da minha formação acadêmica, coordenei cursos de direito, escrevi livros, além dos romances que eu escrevi, né, na área de literatura. Né? Isso me deu uma visão específica sobre a realidade que nós estamos vivendo. E vamos ser sinceros, né? Tem muito que melhorar. Né? Então, o que eu tenho visto que aconteceu? A sociedade ela está em profunda transformação, desde que o mundo é mundo. Mas a velocidade com que as coisas estão acontecendo, isso a gente nunca viu na história da humanidade. Desde que o homem é considerado homem, né? Para pegar a ideia de Fustel de Coulanges, né? Fustel de Coulanges de, sei lá, 15 mil anos para cá. Né? Então, a sociedade é a mesma de 15 mil anos para cá, do descobrimento da agricultura para cá. Desde que o homem é homem, a gente nunca viu tamanha transformação com tanta velocidade. A impressão que eu tenho, que os cursos de direito, né, no Brasil inteiro, mesmo nas grandes academias, tá? Me perdoem todos aí pela sinceridade, eles estão correndo atrás do rabo. Eles não estão acompanhando a revolução tecnológica. Nós estamos falando de educação 4.0, né, e as pessoas ainda mandando os seus alunos fazerem fichário. Né? Enquanto você tem escolas ou mesmo universidades lecionando com iPad. Você tem professor de direito mandando o aluno sair do celular. Então, essa transformação, as faculdades não estão acompanhando. A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de cidades 5.0, smart cities, a gente fala de automação, né? E a advocacia ainda pensa naquele modelo tradicional. Desculpe, enquanto continuar assim, vai ficar para trás. Né? A minha visão, né, que os cursos de direito se modernizem rápido, né, graças, né, aí às nossas lideranças,
acadêmicas, né, que estão inseridas nos seus vários órgãos, Poder Judiciário, OAB, Ministério Público, tem muita gente com essa cabeça, né, de olhar para frente, e estão fazendo as suas promoções ou tentando corrigir essas distorções dentro das suas instituições. Então, por isso que não fica tão deficitário. Mas olha, se não tiver uma ruptura da visão do que a sociedade espera para os próximos, ou do que a sociedade exige do direito ou do advogado para os próximos 50 anos, né, a advocacia ela vai passar por um período de limbo, né, não toda a advocacia, mas de limbo no aspecto tecnológico, até se recuperar. Mas, Miguel, deixa eu te fazer uma provocação. Faz. Que você está colocando uma coisa, eu sempre me deparo muito com isso, também sou professor, essa questão dos avanços tecnológicos, né? Fazer a lousa inteligente, não sei mais Isso. o quê, o iPad e tal. Mas olha só, o próprio professor Miguel fez uma citação de um clássico da nossa literatura jurídica, sociológica, que é o Fustel de Coulanges com o seu Cidade Antiga. Cidade Antiga. Aí, o aluno hoje vai fazer o direito. Eu imagino que ainda seja útil para ele ter contato com Cidade Antiga, como é útil para ele ter contato com Sócrates, com as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles. Como é que a gente vai conseguir, então, conciliar? Porque isso, acredito eu penso assim, que vai dar uma base para o aluno ter contato com esses clássicos. Como fazer esse aluno, hoje em dia, né, que as pessoas mal conseguem ler um texto de internet de 10, 15 linhas, como é que você vai fazer parar esse adolescente, muitas vezes 18, 19, 20 anos, fazendo curso de direito e dizer, olha, você vai ter que ler um livro agora que é muito importante para você, tem 300 páginas, mas você vai ter que ler. Como que a gente faz para resolver isso? Você faz isso através da interação. Então, assim, né, vou falar. Você me perguntou, eu vou responder, Miguel. É isso aí. Né? Então, o que acontece? Claro, nós lemos, e eu não abro mão do livro impresso, né? Muito embora o meu último romance tenha sido em e-book, mas enfim, eu ainda tenho dificuldade, mas a gente é analfabeto digital, né? A gente foi... Outra geração. Outra né? geração, né? Mas eu pego os meus filhos pequenos, né? O que eles fazem com o celular, eu jamais imaginei. Então, eles são alfabetizados digitalmente. Então, você pode sim ter uma revolução, inclusive no mercado literário ou editorial, né? Se for para a Feira Internacional de Frankfurt, por exemplo, a Book Fair, né, uma das mais importantes, ou mesmo a Flip aqui em Paraty, né, você vê essa visão. Claro, a visão romanceada, nossa, de não abrir mão do livro impresso. Ok, será que a próxima geração vai ser assim? Você pode muito bem pegar um Fustel de Coulanges, né, impresso, criar um livro interativo em cima do próprio Fustel de Coulanges para estimular a próxima geração. Por que não? Nada impede. Nada impede, mas aí é revolução digital, é startup. Fica a ideia para quem quiser reinventar os clássicos através de um livro digital. Agora, dá para abolir isso num curso de direito? Impossível. Propedêutica, né? Silogismo jurídico, né? Exato, é isso que eu falo, esses Impossível. clássicos, né? Como é que você vai ensinar para o aluno uma coisa importante? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Impossível. Não, então, você tem que conciliar essas coisas, pelo menos eu tenho essa visão. Não, né? tem que ter. Né? Como você vai estudar direito, ou vai dar aula de direito penal, direito civil, não tem como fugir do método tradicional ou dos clássicos, né? Becaria, por aí vai. Não tem como, mas dá para você criar, né, uma interação em sala de aula com a revolução tecnológica, inclusive aproveitando os clássicos. Veja, só um exemplo. Há 30 anos atrás, as ferramentas que o professor tinha, mesmo nós, quando começamos a lecionar, Minhoto, né, era o quê? Era cuspe, lousa e giz. Mas é porque não tinha a tecnologia. E o que a gente fazia para acompanhar a evolução do aluno? A gente cobrava fichamento, e a gente fez muito fichamento. No mestrado eu fiz fichamento. Agora, foi há 20 anos atrás, no mestrado. Então, é o que a gente tinha. Né? Se eu não me modernizar, né, para este atual aluno, eu vou perdê-lo, ou não vou criar a interação necessária. Por que não usar a tecnologia que eu tenho para fazer ele ler o clássico, ao invés de mandar ele fazer o fichamento? Eu não vejo problema nenhum. Bom, rapidamente, estamos caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, mais 5 minutinhos aí para a gente conseguir concluir. Miguel, como é que você vê, hoje em dia vivemos um momento, rapidamente, vou te pedir uma pergunta, uma resposta objetiva, sucinta.
Estamos vivendo um momento de polarização, de ideologias, de ideias, como nunca tivemos antes. Vou te fazer uma pergunta difícil de responder, né? Tem muitas pessoas teorizando sobre isso, mas a que você acredita isso ou debita, depende da visão, né? Por que nós estamos vivendo esse momento em que, se você pensa diferente de mim, eu quero mais é que você se lasque, né? Como diz aí na gíria. Quer dizer, as pessoas se agridem simplesmente porque a outra pessoa tem uma visão diferente da sua da vida, tem uma outra interpretação, tem uma outra postura. E aí, Miguel, por que nós chegamos nisso? No Brasil especificamente, estou falando. Tá bom, né? Mas é um fenômeno mundial até, né? Mas no Brasil especificamente, para a gente, obviamente, dentro da nossa realidade, ele é mais gritante. Você me permite um espacinho maior? Mas né? temos pouco tempo, Então vamos lá. tá bom, vamos lá. Dentro de direitos humanos, você sabe que uma das disciplinas que eu leciono é direitos humanos, né? Os meus livros são de direitos humanos, em coautoria com meu querido amigo Paulo Hamilton, né? E a gente mostra a evolução de direitos humanos até hoje. Quando eu falo que eu sou professor de direitos humanos ou quando eu cito algum tema de direitos humanos, as pessoas tendem a associar a defesa de bandido. Defender bandido. Defender bandido. Aí eu começo a dizer, assim, olha, quem defende bandido, entre aspas, é o advogado criminalista. né? Eu, dentro de direitos humanos, ela é uma ciência que estuda uma evolução histórica do conhecimento. Né? Por isso que a gente denomina as gerações. Dentro dessa evolução histórica do conhecimento, há rupturas, rumos sociais que foram sendo conduzidos, dadas a grandes revoluções, e aí deixa a parte teórica para um outro momento. Por que eu estou te falando isso? Porque dentro de direitos humanos, a gente estudou e estuda o fenômeno atual, né? Depolarização. A salvação para a humanidade é a educação. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. A partir do momento que você tem um declínio da educação de base, um declínio da educação como um todo, você começa a ter os achismos e as opiniões pessoais. Semelhante àquela criança que faz birra, é o que tem acontecido. A criança, quando ela tem 5, 6, 7, 8 anos de idade, Freud explica, ela faz birra, é por quê? Porque ela não tem as necessidades dela atendidas. Né? E ela faz birra, por quê? Porque ela não tem maturidade e ela não tem instrução intelectual. Educação é nesse sentido. Né? Maturidade e instrução intelectual. Não tem uma orientação, né? Não tem uma orientação, me perdoe. Então, o que nós temos hoje? Adultos imaturos, infantilizados. Né? E então, não respeita a opinião alheia. Por que não respeita a opinião alheia? Porque o que vale é a minha opinião e porque eu quero. E bate o pé, né? Como aquela criança. A gente que é pai, né, Mioto? Né? O que a gente faz? Quando você repreende? Educa. Para dentro de casa e para a vida e para o mundo. A escola complementa, sim, a educação. Repreende aquela criança, põe de castigo, né? E aí você vai formando um ser humano. É uma tentativa de formação. Ou seja, a polarização, no fim das contas, advém de uma certa falta de educação. Total. Bom, para finalizar, nós vamos fazer aqui, Miguel, uma homenagem ao querido xará meu nome também é Antônio Abujanra, no seu programa Provocações. Então eu vou fazer a mesma coisa em homenagem ao Abujanra. Miguel, olha para a câmera com toda a liberdade que você tem para você exercer. Diga algo de relevante para esse público que está nos assistindo, que você acha importante deixar registrado, que você queria falar assim com a máxima liberdade e falar, puxa, acho que é importante o advogado, a advogada, o telespectador que está nos assistindo ter contato com isso. Uma frase, uma poesia, uma ideia, fica à vontade. Vamos lá. Qual câmera que eu estou aqui? Aqui, ó, na tua frente. Essa primeira aqui. Isso. O recado que eu posso deixar, né, para as pessoas, né, e aí não vale só para a nossa profissão, não. Primeiro, claro, seja feliz. O que significa ser feliz? Né? Fazer o que você ama. Né? É você não se preocupar com o julgamento alheio, é você olhar para dentro da sua essência, ver verdadeiramente aquilo que te satisfaz, aquilo que te move. Né? Vá atrás disso. Né? Não se preocupe com o julgamento, não se preocupe com a imagem. E claro, né, não julgue o outro também. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Encerramos mais um programa aqui, 30 minutos. Um bate-papo correu rápido, né? O tempo passa rápido quando você fala com gente inteligente. É isso aí.
Pessoal, obrigado pela sua presença, pelo carinho da sua audiência, da sua atenção. Permaneça conosco, deixe aí o seu curtir, o seu comentário, sugira temas, por que não, ou entrevistados. E inscreva-se no canal para você receber sempre quando sair novas publicações, saírem novos vídeos, você será notificado, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, valeu!